Junto conosco aí pela internet. Nós agradecemos a sua presença e desde já pedimos ao Senhor que esse culto seja somente para adoração, louvor do nosso Deus. E nós faremos uma leitura na palavra de Deus que se encontra lá em Salmos 75, versículo 1. Os irmãos que quiserem nos acompanhar pela sua Bíblia, Salmos 75, versículo 1. Nós vamos fazer uma leitura juntos desse texto. A ti, ó Deus, glorificamos a ti, damos louvor, pois o teu nome está perto. As tuas maravilhas o declaram. Vou ler mais uma vez. A ti, ó Deus, glorificamos a ti, damos louvor, pois o teu nome está perto. As tuas maravilhas o declaram. Nós vamos louvar ao Senhor com o cântico És a nossa estrela da manhã. Convido a todos os irmãos que possam estar louvando junto conosco, cantando este louvor, exaltando o nome do nosso Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor.
Adoraremos ao Senhor com o cântico Manancial. Vamos louvar ao Senhor. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Amém. Boa noite para todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria e prazer no nosso coração que aqui nos encontramos na casa do Senhor para o nosso culto de oração. Hoje, quarta-feira, os irmãos que estão aqui presentes estarão também orando por cada pedido que alguém for deixando também na página da igreja, e teremos o maior prazer de estar orando por isso logo após o culto online. E também, conforme for, nós encaminhamos o pedido para o aplicativo da igreja para que os outros irmãos da nossa igreja, mesmo não estando aqui presentes, também estejam orando. Eu gostaria de chamar o Ministério do Louvor aqui à frente novamente. Nós vamos orar. Eu vou pedir a nossa diaconisa, irmã Cristiane, que esteja aqui ao microfone, nos dirigindo a Deus em oração. E logo depois de alguns lembretes que nós estaremos aqui fazendo, nós estaremos tendo mais uma participação de uma música especial por conta do nosso departamento de música. A irmã Cristiane
diaconisa da nossa igreja e também conselheira dos jovens da nossa igreja, que estiveram neste feriado prolongado num mini retiro. E hoje já estão assim marcando presença no nosso culto. Nós agradecemos a Deus, já temos algumas informações sobre o retiro. Recebi um vídeo também de alguém de lá, talvez da localidade, da pousada lá onde os irmãos estavam, e os irmãos caminhando pela praia, evangelizando, e isso para nós é motivo de grande alegria. Vamos orar então agora neste momento. Amado Deus, Senhor de nossas vidas, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor nos concede mais essa oportunidade, Pai, de estar buscando a Tua face e colocando no Teu altar as nossas petições, os nossos pedidos, mas também os nossos agradecimentos. Ó Pai, obrigado, Jesus, porque na segunda-feira estivemos ali naquele retiro, fizemos aquele evangelismo explosivo, as pessoas que participaram, as pessoas que vivenciaram aquilo, Senhor. Muito obrigado porque nós tivemos uma vida, Senhor, que na alvorada ela se declarou ao Senhor. Meu Deus, sentimos o Teu Santo Espírito ali naquele lugar. E, Senhor, nós sabemos que o segredo do sucesso é a oração. Sem oração não conseguimos nada. Ó Deus, e nós Te louvamos, Pai, por cada irmão que está aqui, por cada irmão que está no seu lar, colocando agora diante de Ti o seu pedido, o seu agradecimento. E às vezes aquele que nem colocou, mas o Senhor já sabe, conhece o seu coração e as suas necessidades. Que o Senhor esteja recebendo no Teu trono de graça e respondendo conforme o Teu querer. Pai, Te pedimos também por aquele que está passando por necessidade, aquele que está esperando o Senhor uma bênção, receber uma bênção do Senhor. Pai, esteja, meu Deus, colocando no Teu altar este pedido. Nós somos pequenos diante de Ti e a gente não pode imaginar qual o pedido desse irmão, mas Tu que és onisciente, vai agora de encontro a essa necessidade e responde, Pai. Acima de tudo, nos dê, Senhor, a Tua sabedoria para entendermos o Seu não, o Seu espera, porque às vezes somos imediatistas, queremos tudo na hora, mas às vezes ainda não é o tempo, ainda não é a hora que o Senhor quer nos proporcionar aquilo. Mas, Senhor, nos dê essa sabedoria para entendermos a Tua vontade nas nossas vidas. Pai, esteja com os enfermos, Senhor. Ó, meu Deus, esteja com a nossa cidade agora, Senhor, que vamos passar por esse período eleitoral. Ó, meu Deus, esteja desde já abrindo os nossos olhos, a nossa visão, esteja nos dirigindo para que nós possamos estar colocando ali pessoas que de fato merecem, Senhor, estar ali. Pessoas que sejam conduzidas pelo Senhor. Ó Deus, nos dê essa sabedoria, Pai. Senhor, esteja com a nossa igreja, tomando a nossa igreja nas Tuas mãos, a vida do nosso pastor, os nossos irmãos. Pai, tome a Tua igreja. Tome, Senhor, a Igreja Batista de Nova Brasília. Toma as igrejas, Senhor, noivas do Senhor, nas Tuas mãos. Porque precisamos avançar, precisamos mostrar ao mundo que Jesus está voltando e que este é o momento de nos entregarmos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse privilégio. Obrigado porque estamos aqui falando contigo e não precisamos de nenhum aparelho para respirar. Obrigado porque estamos aqui falando com o Senhor e ainda somos livres porque o Senhor nos comprou naquela cruz do Calvário com o Teu sangue. Pai, seja abençoando, entra com providência na vida de cada irmão que está vendo, assistindo e participando, acima de tudo, deste culto, neste momento, pois é o que pedimos, mas antes agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. E os irmãos e os amigos que estão online agora participando conosco deste culto, nós pedimos para que nos ajudem, por favor, compartilhando na sua página, no Facebook. Você que está assistindo
ou participando, melhor dizendo, do nosso culto agora, em tempo real, compartilhe, coloque aí na sua página, no Facebook, e há alguns que têm recurso de compartilharem também ao mesmo tempo no WhatsApp ou em outro aplicativo de sua preferência. Mas nós pedimos para que nos ajudem neste sentido. Compartilhem também agora para que outras pessoas possam participar conosco deste culto. Temos aqui também alguns lembretes. Domingo que vem nós estaremos aqui após essa temporada de quarentena, que estamos agora aos poucos retornando às atividades regulares da igreja. Nós estaremos aqui domingo que vem às 9 horas para a abertura em ponto da nossa escola bíblica dominical. Estaremos retornando à escola bíblica dominical. Teremos classe única para os jovens e os adultos e também o departamento infantil, à medida que o movimento de alunos for aumentando, vai também agindo de acordo com a necessidade da quantidade de alunos presentes. Agora, quanto ao culto na rua, ainda estamos acabando de fechar, se às 10 horas vamos ter o culto na rua, ou se será aqui mesmo no santuário, mas uma coisa é certa, às 9 horas em ponto, o professor vai estar dando abertura aqui à classe única na Escola Bíblica Dominical. Domingo também é o último dia da nossa campanha de missões nacionais. Os irmãos que ainda não entregaram as suas ofertas têm a oportunidade de entregar até domingo, dia 18. E também lembrando, não custa nada, da nossa oferta para a campanha de construção da nossa igreja. Estamos aí fazendo reservas para colocar a cobertura metálica aqui na última laje do nosso templo. Então, os irmãos atentos, porque domingo vai ser um domingo bem diferente do que nós viemos tendo desde quando começamos com essa quarentena. Ainda convido os irmãos que possam estar louvando com esse cântico, Em Tua Presença. Quero aproveitar também os irmãos que trouxeram seus dízimos, as suas ofertas, durante o cântico do Ministério de Louvor, agora poderão vir aqui e depositá-los aqui no gasofilácio da nossa igreja, e também na página da igreja agora aí online, tem os dados da igreja para o membro da nossa igreja que deseja fazer essa contribuição por transferência bancária. Muito obrigado, irmã Vera. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou
existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Amém. E os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Assim nos diz o livro de Atos, capítulo 11, versículo 26. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Você sabia que na Bíblia toda há apenas 3 vezes, e assim mesmo no Novo Testamento, aonde a palavra cristão é encontrada? A palavra cristão, ela se encontra presente apenas 3 vezes na Bíblia e apenas no Novo Testamento. Pare para pensar comigo sobre essa curiosidade. 3 vezes apenas nós vamos encontrar a palavra cristão na Bíblia. A primeira vez em que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos é essa passagem que acabamos de ler, em Atos capítulo 11, versículo 26. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Depois dessa vez nós vamos encontrar a segunda vez, em Atos capítulo 26, versículo 28, quando o rei Agripe se dirige a Paulo. Paulo que estava lá aguardando o momento de ser transferido para Roma. Ele havia apelado para ser julgado diante de César. E naquele período em que ele estava aguardando ser transferido para Roma, ele dá uma audiência diante do rei Agripe. E o rei Agripe então se dirige a Paulo após o sermão de Paulo. Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Então, a segunda vez que nós encontramos a palavra cristão na Bíblia. E a terceira e a última vez que nós vamos encontrar a palavra cristão na Bíblia está na Epístola de Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, quando o apóstolo Pedro afirma que se o crente padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. As 3 vezes, portanto, em que a Bíblia menciona a palavra cristão.
Mas uma coisa nós não podemos deixar passar por despercebida para nós. Nós não podemos esquecer de que a palavra cristão, ela não foi uma palavra criada pelos discípulos de Jesus. Ela não foi uma palavra mencionada por Jesus. A palavra cristão, ela foi criada pelo mundo pagão. As pessoas do mundo pagão usaram a palavra cristão para identificar os seguidores de Jesus Cristo. Então, os seguidores de Jesus passaram a ser identificados pelo mundo pagão como cristãos. O mundo pagão passou a chamar os discípulos de Jesus de cristãos por causa de quê? Porque o mundo pagão viu Jesus Cristo refletido na vida daqueles crentes. Por isso que o mundo pagão chamou os discípulos de Jesus de cristãos, porque o mundo pagão viu Jesus Cristo refletido na vida daqueles crentes. E isso nos leva a refletir de que a chave do nosso testemunho eficaz é a nossa identidade com Cristo. O testemunho daqueles irmãos era tão eficaz, a presença de Jesus era tão notória, tão poderosa nas vidas daqueles discípulos, que eles passaram a ser chamados de cristãos. Mas agora fica aqui uma pergunta muito importante. O que aqueles crentes tinham para refletir poderosamente Jesus Cristo e testemunharem tão eficazmente, conforme nós assim podemos aqui observar? Então nós vamos ter 3 respostas para que aqueles crentes tivessem como refletir poderosamente Jesus Cristo em suas vidas e dar um testemunho tão eficaz. A primeira resposta era porque aquelas pessoas de fato eram convertidas. Aliás, a gente às vezes até usa de uma força de expressão para dizer eram de fato convertidos, ou eram genuinamente convertidos. Na verdade, a palavra convertido, ela é o suficiente, ou é convertido ou não é. A palavra convertido significa, mais ou menos a ideia é o seguinte: imagine você com uma sacola plástica e ela vem do supermercado pelo lado avesso. Então você vai enfiar a mão lá dentro da sacola e vai puxá-la pelo fundo e trazê-la para a posição correta. Então você vai converter essa sacola. Então o homem, no seu estado natural, porque já nasce no pecado, o homem é como se fosse uma sacola que tivesse nascido do lado contrário. E em Jesus, portanto, nós somos convertidos e voltamos à nossa posição, vamos dizer assim, original, aquela em que a humanidade, através do primeiro casal, se encontrava no paraíso antes de ter cometido o pecado. Agora, é interessante que a palavra pervertido, ela não é só a sacola do lado contrário, mas é alguém enfiando a mão na sacola e torcendo a sacola do lado pervertido. Obrigado. Então, a sacola do lado pervertido. E aí, portanto, nós vamos ver que essa obra já é a obra do inimigo de nossas vidas. Portanto, essas pessoas, elas eram convertidas. Jesus Cristo dramaticamente mudou as vidas daquelas pessoas. E por conta disso, elas refletiram essa mudança em todas as situações de suas vidas. Elas eram de fato convertidas e não apenas convencidas. Pessoas convencidas são pessoas que racionalmente creem que Jesus existe, creem que Jesus é o Filho de Deus, creem que Jesus veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados, mas elas não são convertidas, porque não permitiram ainda Jesus Cristo fazer esta obra em suas vidas. Como fruto dessa conversão, essas pessoas, elas compartilharam as boas novas de Cristo. E
compartilharam as boas novas de Cristo, mesmo no momento muito difícil de suas vidas. Essas pessoas, elas estavam foragidas. Após a perseguição de Estevão, conforme nós já pudemos ver aqui em uma das mensagens anteriores, aumentou-se cada vez mais a fúria pela perseguição aos cristãos. E os cristãos então se dispersaram, tiveram que fugir de Jerusalém. Então essas pessoas eram pessoas que tinham abandonado os seus bens, abandonado os seus familiares, abandonado o seu patrimônio, abandonado a sua história de vida. Eram pessoas que tinham de tudo para estarem mal-humoradas, deprimidas, porque eram pessoas que tiveram o seu percurso de vida interrompido. Então essas pessoas, elas compartilharam as boas novas de Cristo nessa situação. Elas fizeram isso em um momento muito difícil de suas vidas, exatamente como o próprio Jesus Cristo teria feito. Jesus teria feito a mesma coisa. Essas pessoas estavam passando por perseguições, conforme Jesus passou. Essas pessoas vagavam pelo mundo. E outra coisa, mesmo que em Antioquia havia assim uma realidade diferente, as pessoas tinham uma cultura diferente, as pessoas eram mais abertas, tinham uma visão mais panorâmica, eram mais pacíficas, mas essas pessoas, por onde elas passavam e manifestavam a sua fé, isso já servia de alerta para que os seus perseguidores soubessem aonde elas se encontravam. Então, mesmo correndo esse risco, porque elas estavam foragidas, e manifestando o seu testemunho, correndo o risco de terem que sair novamente de um lugar para outro, elas continuavam testemunhando de Jesus Cristo. Elas estavam passando por perigos, mas elas permaneciam testemunhando eficazmente o Evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente, um contraste com a maior parte da igreja de hoje. Uma das tragédias de hoje é que algumas pessoas querem até confiar em Jesus, mas sem ter que mudar em nada as suas vidas. Infelizmente, parece que a igreja está cada vez mais lotada desse tipo de pessoa. Gente que declara confiar em Jesus, gente que declara ter recebido a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, mas em nada permite Jesus mudar suas vidas, para não serem vistas como pessoas diferentes. Por isso não fazem a diferença por Cristo. Aquelas pessoas, naquele tempo, havia algo diferente nelas em relação às demais. E elas não tinham como esconder que elas eram de fato seguidoras de Jesus. Mas nos tempos de hoje, infelizmente, muitas pessoas que dizem até confiar em Jesus, mas as suas vidas não produzem frutos dignos de pessoas que de fato passaram por uma mudança obtida na pessoa de Jesus, nosso Salvador e Senhor. E por isso não fazem a diferença para Ele neste mundo em que vivemos. Eu de vez em quando digo aqui para a Igreja Batista de Nova Brasília, sou nascido e criado no Evangelho. E quando eu era criança, eu lembro de algumas dificuldades que as igrejas por onde eu passei tinham para realizar até culto na rua, falava-se culto ao ar livre. Eu ainda cheguei a alcançar um tempo em que a igreja era apedrejada em praça pública. Eu sou de um tempo em que a igreja, quando fazia um intercâmbio, ou um retiro, ou quando saía para fazer evangelismo, era permitido isso, a igreja arrumar como transporte a carroceria de um caminhão. Então a igreja, alguém oferecia um caminhão, ou alguém na igreja tinha um caminhão, e a igreja fazia isso. Ia na carroceria do caminhão, a igreja. E a igreja era apedrejada. O número de evangélicos no Brasil era um número muito reduzido. Agora tem uma coisa.
Naquele tempo, quando se chegava no presídio, porque eu cheguei a participar de culto no presídio, a igreja podia entrar, a caravana toda, e fazer culto no presídio. E segundo o que eu podia ouvir de alguns militares evangélicos e até de alguns que faziam um trabalho de evangelismo no presídio, dificilmente chegava-se no presídio e encontrava algum presidiário que tinha sido membro de uma igreja evangélica. Um presidiário que tinha sido batizado numa igreja evangélica. Era a coisa mais difícil de se encontrar. Então, olha só que contraste. O Brasil parece que aumentou o número de evangélicos e parece que os evangélicos são uma grande potência politicamente falando, porque são capazes de mudar o quadro eleitoral, segundo alguns especialistas, mas nós nunca ouvimos falar como se fala agora, através dos meios de comunicação, de tantos escândalos, infelizmente envolvendo evangélicos. E se sairmos hoje pelos presídios, conforme eu já tenho ouvido de alguns especialistas, e se perguntar lá entre os presidiários, quem já foi membro de uma igreja evangélica, ou quem é de uma família evangélica, ou quem já passou por uma igreja evangélica, infelizmente, para nossa vergonha, o número de pessoas que são capazes de responder positivamente a essas perguntas, se é que nós podemos falar positivamente, é um número considerável. Então, qual a diferença que a igreja está fazendo para a nossa nação, apesar de termos crescido tanto, em cada esquina uma igreja, e às vezes no quarteirão até mais de uma igreja? Com quantas pessoas dizendo que são evangélicas, mas porque os presídios estão abarrotados, conforme isso não acontecia do tempo em que eu era criança. Por que tanta tragédia? Por que tantos escândalos? Então coloquemos a mão na consciência e paremos para refletir sobre isto. Porque nós não queremos correr riscos. Parece que agora é status, agora é pop dizer que se é evangélico, que é cantor gospel, que é pregador famoso, que é ser pastor de mega igreja. Então nós precisamos parar para pensar sobre isto. Porque aqueles discípulos em Antioquia foram chamados de cristãos não porque eles inventaram esse vocabulário. Esse vocabulário foi criado pelos pagãos porque viram naqueles discípulos uma diferença, um contraste muito grande com as demais pessoas do mundo. Outra coisa também, para que aqueles crentes pudessem refletir poderosamente Jesus Cristo e testemunharem tão eficazmente, é que aqueles crentes eram crentes que tinham compromisso. E o nosso compromisso com Deus não é medido pelo que nós fazemos para Deus. O nosso compromisso com Deus não é medido pelo agendismo ou pragmatismo da igreja. Parece que quanto mais o crente tem atividade na igreja, quanto mais cargos ele tem na igreja, quanto mais programas ele tem na igreja, ou a própria igreja, parece que a espiritualidade hoje em dia é medido pelo agendismo, pelo ativismo, pelo pragmatismo, pelo quanto se faz. Mas o nosso compromisso com Deus não é medido por isto. Nós podemos até trabalhar muito na obra de Deus, mas sem ter compromisso com Deus. Podemos muito. Nós estamos vivendo um tempo que podemos até citar como exemplo. Com este novo tempo que nós estamos vivendo, tem empresas contratando, entrevistando novos funcionários à distância. Agora os funcionários podem receber por tarefa, ou abrem a sua microempresa e são prestadores de serviços. E aí então há uma entrevista virtual, e aí o funcionário ou aquele pequeno empresário, ele começa a trabalhar para outras pessoas, mas sem nunca ter tido um contato pessoal com o seu chamado novo patrão, sem nunca ter apertado a mão dele, sem conhecê-lo pessoalmente. Conhecem virtualmente. O Brasil já está cheio de pessoas assim, trabalhando para outras, prestando serviços para outras, mas sem nunca conhecer quem o contratou. Mas estão trabalhando.
E parece que a igreja também já tinha entrado nessa há muito mais tempo, com pessoas que estão trabalhando na obra de Deus, mas sem conhecer o dono da obra. Com pessoas que estão prestando serviços à igreja, mas sem conhecerem o dono da igreja. Com pessoas que estão pregando a palavra, dando o recado da palavra de Deus, mas sem conhecerem o autor da palavra. Então, a vida espiritual do crente, o compromisso do crente com Deus, não é medido pelo seu agendismo, pelo seu trabalho com a igreja. O compromisso do crente não é medido pelos cargos, tarefas, exercidos na igreja ou até mesmo na sua denominação. O nosso compromisso com Deus é e sempre foi medido pelo que permitimos Deus fazer em nossas vidas. É medido pelo quanto permitimos Deus ser dono absoluto da nossa vida. Ele tem que ser dono do nosso pensamento, ele tem que ser dono do nosso sentimento, ele tem que ser dono do nosso querer, ele tem que ser dono da nossa vontade. O nosso compromisso com Deus é medido por isto e muito mais. Porque nós não podemos apenas nos contentar ou medirmos a nossa espiritualidade e o nosso compromisso com Deus pelo que nós fazemos ou pelo que nós temos. Paulo, ele trabalhava para Deus. Foi considerado o maior dos apóstolos. Foi considerado também um dos maiores missionários. Ele trabalhava para Deus e tinha uma agenda fadigante, diga-se de passagem. Mas ele admite que não era ele quem trabalhava. Ele admite isso. Que não era ele. Pelo contrário, ele dizia que era Jesus Cristo que trabalhou por meio dele. Lembra lá de Gálatas capítulo 2, versículo 20? O apóstolo Paulo ele vai dizer para nós: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, não era ele que trabalhava, porque ele disse: já estou crucificado com Cristo. Não era ele que fazia, porque ele disse: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Embora ele estivesse aqui ainda vivo fisicamente, mas ele dizia: vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Infelizmente, além do agendismo, muitas coisas também substituíram Cristo nas vidas de muitos crentes. Algumas sutis e outras não, que têm impedido que Jesus Cristo realize sua obra em nossas vidas e também através de nossas vidas. Coisas que têm comprometido seriamente de termos um testemunho eficaz. Queremos ser pessoas boas, queremos ser bons vizinhos, queremos ser bons amigos, queremos ser bons cidadãos, bons e pop em tudo e para todos, mas dizendo não quanto à interferência de Cristo em nossas vidas. Somos bons para todo mundo, queremos ser pop para todo mundo, mas dizemos não quanto a Cristo se interferir em nossas vidas. Ele não pode interferir no namoro do crente, ele não pode interferir no casamento do crente, ele não pode interferir nos negócios ou negociatas do crente, ele não pode se interferir no jeito do falar do crente, ele não pode se interferir em nada na vida do crente. Queremos ser bons para todo mundo e para tudo, mas para Cristo não. Cristo não pode interferir em nossas vidas. São crentes que até trabalham na igreja e na obra dele, mas ele só não pode interferir na vidinha deles. Alguns anos atrás,
um jovem conversou comigo e disse assim: pastor Josué, o que o senhor acha dessa situação? O conselheiro dos jovens da igreja aonde eu sou membro, ele é casado, e eu o flagrei numa situação constrangedora, imprópria para uma pessoa casada, quanto mais para uma pessoa crente e ainda conselheiro dos jovens. E eu cheguei para ele e falei sobre isso: olha, eu vi essa situação, e aí isso não está meio estranho não, para você que é cristão, para você que é casado, para você que é conselheiro? E ele falou para mim assim, segundo aquele jovem: olha, fica quieto, não se mete nisso, porque isso não é problema para você. Você é solteiro, eu sou casado, você não entende nada disso. E aquele jovem então me perguntou: o que o senhor acha disso, pastor? E aí então a nossa conversa girou em torno disso, e foi uma conversa muito desagradável. Mas para resumir, a questão chegou ao seguinte ponto: é isso que tem acontecido nas vidas de muitos crentes. São bons conselheiros, bons professores, bons diáconos e alguns até bons pastores, bons em tudo na igreja, bons cantores, bons construtores, bons obreiros, bons frequentadores, bons para todo mundo, bons para todos e para tudo. Mas uma coisa: Cristo não pode interferir na sua vidinha. Cristo não pode interferir na sua vidinha. Compromisso com tudo e com todos, mas menos compromisso com Cristo. Então, uma das coisas principais que fez com que aqueles crentes fossem poderosamente pessoas que refletiam Jesus Cristo, e também para que testemunhasse tão eficazmente, porque eram pessoas convertidas e tinham compromisso com Cristo. E a terceira resposta: encerrando, aquelas pessoas também tinham uma preocupação com o próximo. Como é que alguém pode dizer que é convertida? Como é que alguém pode dizer que tem compromisso com Cristo, se o seu alvo não é o alvo de Deus? Deus tem o seu coração nas pessoas. É por conta das pessoas que Deus mandou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Cristo morreu na cruz não por conta das coisas, mas por conta das pessoas. Coisas nós usamos, mas pessoas nós amamos. Deus ama as pessoas e não as coisas. E como é que alguém pode dizer que é filho de um Deus que ama, se não ama como o Pai ama? Como é que alguém pode dizer que é filho de Deus, se não olha para as pessoas conforme Deus olha? É lamentável. Então, uma explicação para que aquelas pessoas pudessem refletir poderosamente Jesus Cristo e testemunharem tão eficazmente, porque aquelas pessoas estavam preocupadas mais com o próximo do que com elas mesmas. Conforme eu falei aqui ainda agora há pouco, nós vimos que esses cristãos, eles saíram foragidos de Jerusalém por conta da perseguição feroz contra os cristãos após o martírio de Estevão. E essas pessoas então deixaram a sua história, essas pessoas deixaram seus bens, deixaram a sua parentela, e para onde iam? Iam testemunhando de Jesus, colocando em risco as suas vidas, porque poderiam ser identificadas agora onde elas estavam, teriam que novamente planejar uma outra estratégia de fuga, e assim passarem por dificuldades, mas elas não conseguiam ter para elas só aquilo que Jesus Cristo havia dado. Jesus Cristo havia ensinado aos seus discípulos que aquilo que de graça eles ganham, eles também deveriam dar para outras pessoas. E a maneira como Deus olhou para elas, elas passaram também a olhar outras pessoas. Então elas tinham um compromisso com o próximo. E foi a preocupação daqueles crentes com o próximo que fez com que eles fizessem algo muito nobre da parte deles. Os crentes de Antioquia enviaram ajuda para os cristãos da Judéia por conta de uma temporada de fome que estava para vir sobre aquela região, como de fato veio. E aí então aqueles cristãos gentílicos, porque eram cristãos do mundo gentio,
ficaram preocupados com o bem-estar dos seus co-irmãos lá em Jerusalém. Eles ficaram preocupados. Eles agora estavam assim pensando: olha, o evangelho nos alcançou, nós fomos salvos pela graça de Deus, mas os responsáveis para que este evangelho chegasse até nós são os irmãos lá de Jerusalém. E eles se preocuparam com aqueles irmãos, com aquelas pessoas de Jerusalém, por conta dessa grande fome que estava para assolar aquela região, como de fato aconteceu. E aí esta preocupação desses irmãos fez com que eles se mobilizassem e mandassem uma oferta, um presente para os irmãos lá de Jerusalém. Eles estavam preocupados com o bem-estar dos outros. Outro reflexo também que nós vamos encontrar dessa preocupação com o próximo, por parte desta igreja dos gentios, olha só que coisa muito bonita. Essa igreja, ela passou a ser o grande ponto central de onde os missionários foram mandados para o mundo gentio. Então, se nós aqui no Brasil fomos alcançados pelo evangelho, o primeiro passo foi ali na igreja de Antioquia. Lá em Atos capítulo 13, versículos 1 e 2, assim nos diz: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Paulo e Barnabé foram chamados para a obra missionária. Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo, que percorreu toda a Europa e parte da África, parte da Ásia, levando este evangelho ao mundo gentílico. Diga-se de passagem que nós fomos alcançados, nós aqui do Brasil, fomos alcançados por este evangelho de tabela, por conta do ministério do apóstolo Paulo. É também lá de Antioquia que o apóstolo Paulo, ele empreitou as suas 3 viagens missionárias. Então a igreja de Antioquia, a igreja dos gentios, ela acabou se tornando o ponto de apoio principal para enviar missionários para o mundo gentílico. Isso nos leva a crer que todas as empreitadas, todas as viagens missionárias do apóstolo Paulo, aquela igreja ajudou no seu sustento, e assim também como outros missionários pelos quais saíram pelo mundo, partindo daquela igreja, ela possivelmente também tenha feito a mesma coisa. Então aquela igreja, ela tinha uma preocupação com o próximo. Ela ajudou os irmãos de Jerusalém por conta daquela fome, e ela também pensou nos demais que precisavam ser alcançados por este evangelho. E aí então, ela com isso sustenta a obra missionária. O primeiro ponto, a primeira junta de missões nacionais, eu quero crer que tenha sido a igreja de Antioquia. Tanto missões nacionais, segundo a nacionalidade dela, como também missões mundiais, por conta das viagens missionárias empreitadas pelo apóstolo Paulo. Para pensar isso comigo. Pense sobre isso. Reflita sobre isso comigo. Então, tem ou não tem razão para que o mundo pagão passasse a chamar os discípulos de Jesus pela primeira vez de cristãos, mas tomando como espelho a vida daqueles cristãos da igreja de Antioquia. Então aqueles irmãos nos deram este título, nos deram este prazer, porque passamos assim a sermos considerados cristãos.
Mas o cristão verdadeiro é aquele cristão que, segundo o mundo pagão do tempo da igreja de Antioquia, eram pessoas que refletiam a identidade de Cristo, pessoas que refletiam poderosamente Jesus Cristo e testemunhavam tão eficazmente o seu evangelho, porque eram pessoas convertidas, eram pessoas que tinham compromisso e eram pessoas preocupadas com o próximo. E sem necessidade de mais comentários, só podemos encerrar esta mensagem com uma pergunta simples e objetiva. As pessoas têm nos identificado como cristãos? Eu ainda tive alguma oportunidade de ouvir alguém perguntar a outra se ela era cristã ou se era cristão. E por incrível que pareça, não era porque alguém estava com o cabelão compridão da parte feminina, porque não passa tesoura no cabelo. Também não era porque por se tratar de uma irmã que estava com um vestido compridão, todo tapado, todo até o pulso. E quando se tratava de um homem, não era porque estava de terno e gravata e vivendo isolado e distante das demais pessoas. Tive a oportunidade de ouvir alguém perguntando a uma ou a outra: você por acaso é cristão? Na verdade, uma boa parte das perguntas eram feitas da seguinte maneira: você é crente? Sem a pessoa ter dito nada, sem a pessoa ter feito nada aparentemente tão diferente das demais. Mas no seu dia a dia, no seu trivial, há algo diferente, ou havia algo diferente nelas. Quantos de nós estamos testemunhando isso em nossos dias? Quantos de nós estamos exalando o perfume de Jesus Cristo, como diz o apóstolo Paulo? As pessoas têm nos identificado como cristãos? Dentro da sua casa, você é identificado como cristão, meu irmão? No seu trabalho, você é identificada como cristã, minha irmã? Será que nós somos identificados como cristãos ainda hoje por conta do tipo de pessoas que nós somos? Temos de fato a cara de Cristo? Temos de fato compromisso com Deus? Temos de fato preocupação com o próximo? Então quero deixar esta pergunta para cada um de nós refletir. Será que realmente o mundo hoje pode olhar para nós e dizer que nós somos cristãos porque nós parecemos com Cristo, embora essas pessoas nunca tenham visto Cristo? Eu tenho certeza que lá em Antioquia, aquele mundo pagão, a maioria, se não todos, praticamente todos, acho que eu posso afirmar isto, não havia ninguém ali que tivesse tido a oportunidade de estar pessoalmente com Jesus. Mas aquelas pessoas daquele mundo pagão viram coisas diferentes nas vidas daqueles discípulos e disseram: olha, esses são cristãos, porque neles nós conseguimos ver as características de Cristo. Guardemos essa lição para nós. Pela primeira vez aqueles irmãos foram chamados cristãos, mas será que podemos continuar sendo chamados pelo mundo também de cristãos? Pelo tipo de discípulos, pelo tipo de crentes que nós somos? A obra precisa dar continuidade. Que Deus abençoe a todos. Convido a todos que possam estar abrindo seus cantores no hino 579 do Cantor Cristão, para louvarmos ao Senhor. Puxe forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores não podem afligir.
olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que possamos assim estar com o nosso foco voltado para Ele e as nossas vidas, o tempo todo, dirigidas por Ele. Oremos para encerrarmos o culto desta noite e agradecemos a participação dos irmãos que aqui estão presentes e também de vários que participaram conosco deste culto. Já temos aí um total de mais de 700 pessoas visualizando este culto conosco, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então continue compartilhando para que esta palavra possa percorrer o mundo inteiro, não a nossa, mas a palavra de Deus. Vamos orar. Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós hoje, por todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos.